Boa tarde, senhoras e senhores. Partimos para mais um episódio do nosso projeto de pesquisa História da Luz. Avançamos hoje para o arcano 20 dos arcanos maiores do tarô. Lembrando que no atual momento estudamos os arcanos do tarô. Passamos por diversas fases. No momento estamos na nossa quinta etapa de estudo, que envolve os arcanos. Passamos por iniciação, passamos sobre a caminhada, passamos por episódios tratando das ciências sagradas, desde situações básicas até seus aprofundamentos. No momento, então, estamos nos episódios relacionados ao tarô. Aos arcanos maiores tivemos 2 episódios iniciais, onde buscamos apresentar algumas visões introdutórias a respeito do que se tratam, do que eles apresentam, qual é a caminhada arquetípica. Depois um episódio tratando dos arcanos menores, o qual ficará por ali mesmo, senão teríamos algo muito dispendioso em apresentar arcano por arcano. Podemos, talvez, em algum momento, trabalhar a relação dos elementos, mas não seria para agora. Bem, nosso episódio anterior apresentou para nós algumas situações que têm uma conjugação com o arcano 18 e o arcano 19, todos eles tratando desses grandes lumiares, que nós temos como nossos guias, que talvez representam de alguma forma o primeiro contato que o ser humano, ao inteligir as coisas, ou pensar a respeito disso, ou buscar fazer uma relação entre a sua natureza e uma natureza superior, ele utilizou-se dessas 2 grandes luminárias celestes, da Lua e do Sol, para a sua compreensão, ou se não, pelo menos uma referência, uma relação entre as situações objetivas e as situações subjetivas que ele poderia vir a imaginar. Bem, como de costume, nós habitualmente temos algumas palavras iniciais. De momento, poderíamos dizer que estamos vivendo a sombra do eclipse, ou os resultados da passagem daquela sombra, que podemos, de certa maneira, também interpretar que a última semana nos apresentou inúmeros eventos um tanto nefastos, onde novamente nós percebemos as polarizações existentes na sociedade dos tempos modernos. Essas polarizações, acredito que todos aqueles que tenham olhos para ver, ouvidos para ouvir, consigam aplicar o seu próprio filtro. Acho interessante que existem algumas máximas vindas de diversas religiões, ou sejam filosofias de vida, aonde não é nem um pouco salutar para o ser humano festejar a morte de alguém. Então isso acho que fica uma dica, fica algo para nós colocarmos na balança. Como que alguém pode festejar a morte de alguém? Podemos, de certa forma, não lamentar, mas resguardando essas situações para nós, porque o nosso juízo ele é interno, e quando nós exteriorizamos algumas situações, isso pode gerar um efeito nefasto. Novamente, comento sobre as polarizações que estão acontecendo à sombra do eclipse que aconteceu exatamente uma semana atrás. Bem, avançando com o nosso protocolo, vamos então para a nossa oração, a nossa prece de abertura, onde pedimos ao grande Deus, que é o grande arquiteto do universo, o Altíssimo, e também por Yeshua, ou seja, Jesus, o Cristo, por intermédio do veículo, o Espírito Santo, o Ruach HaKadosh, que nos tragam a presença, as luzes do Arcanjo Micael, nosso sempre presente e querido, da presença de todos os Beni Elohim, principalmente guiados por Elohim de Savaot, que nos tragam, nos auxiliem,
por meio da presença do nosso sempre presente e muito querido Anahuel, que faça com que nosso trabalho se desenvolva na senda justa que medeia entre Jaquim e Boaz. Que assim seja. Bem, episódio passado, nós tratamos então do arcano 19, Le Soleil, ou o Sol. O Sol, ele apresenta para nós uma palavra-chave dentro dos nossos estudos, dos nossos trabalhos, que é a cooperação. Poderíamos também resumir cooperação pela presença da irmandade. Quando falamos de irmandade, nós falamos dos termos fraternidade e sororidade. Nós falamos daquela cooperação, daquela coletividade, do trabalho mútuo que há entre nós, ou seja, a humanidade. Gosto sempre de lembrar aquela visão que Fabre d'Olivet nos apresenta, lembrando que mesmo o ser humano sendo um indivíduo muito frágil e somente ele não consegue grandes mudanças, a humanidade ela é extremamente resiliente, graças à humanidade que nós temos inúmeros progressos. Esses progressos aqui no caso da lâmina é apresentado por esse muro, esta arte da cantaria, como os antigos construtores poderiam, né, nos dizer, que é a construção das obras físicas e materiais, por meio do que? Da cooperação, onde vemos esses dois em irmandade, em fraternidade, cooperando um com o outro, auxiliando-se, né, dando um mútuo auxílio. Percebemos, né, como já trouxe algumas vezes, o fundo da imagem não é de forma alguma branco, então ele não nos apresenta uma neutralidade ou a vacuidade, como já falei, que é muito presente nas gravuras orientais, principalmente as gravuras japonesas, quando apresentam para nós um fundo branco, nós estamos tratando da vacuidade. Então aqui temos a presença daquilo que já foi tratado lá atrás, no arcano da temperança, aonde a gente falou, nós falamos sobre a questão do elemento água, que é graças a ele que a matéria existe. Então aqui nós podemos dizer que é a água lustral, é o sereno, é essa umidade que está nas coisas e que faz com que a vida aconteça. Então podemos, isso, né, está ligado aí ao Sol, que ele permite que suas luzes cheguem a todos aqueles. Não importa se ele está ou não à sua visão, o Sol permite que suas luzes, suas energias cheguem a todos. O arcano 19 também, ele está, travou aqui o meu mouse, o arcano 19, ele está ligado à leveza, à suavidade, por meio da letra Kof. A letra Kof é a última das 12 letras simples que se apresenta na série das 22. A representação dele é a cabeça, né, de perfil, podemos perceber bem aqui. E a suavidade, a leveza, aquilo que vem junto com o rir, que é o seu dom natal. O caminho, segundo a vertente que nós utilizamos aqui, é aquela que se apresenta entre Netza e Yesod. Então esse é o Tzinorot, ou Sekel, como alguns outros autores também apresentam para nós. É claro que nessa particularidade aqui, nós não temos, né, uma regra, até porque se nós levantarmos questões históricas a respeito do diagrama da árvore da vida, ele é apresentado de uma forma profana, como uma interpretação de como as emanações poderiam funcionar. Obviamente, o diagrama da árvore da vida, ele é clássico para todo aquele que estuda Cabala. Hoje em dia, até alguns cabalistas judeus, né, utilizam desse esquema para o seu estudo, para a facilidade da compreensão.
de tudo que está envolvido aqui, sejam emanações, sejam os caminhos, sejam as questões arquetípicas das energias, né, movimentadas pelo Criador para que a criação acontecesse. Mas vale também lembrar que alguns cabalistas mais tradicionais, das escolas mais clássicas, não aceitam este diagrama da árvore da vida. Tá? Então, avançamos. O arcano, então, estudado na semana passada foi esse, o arcano 19. Hoje partimos para o arcano 20, Le Jugement, ou o julgamento. Uma leitura objetiva, então, da lâmina. Um anjo toca uma trombeta, surgido das nuvens. Duas pessoas, nós podemos perceber que de uma forma muito devocional ou temerosa, conforme aquele que estiver estudando vai interpretar conforme for melhor, né? Eu gostaria de pensar que eles estão aqui de uma forma devocional, dão atenção a um terceiro indivíduo que nós não identificamos. Não identificamos aqui se é homem ou mulher. Então, despersonifica, apresenta-se como um indivíduo, ou mesmo, o que eu até gostaria de utilizar o termo, é um intermediário. Este aqui é um intermediário. Ele faz aquele papel entre as duas situações, ou seja, terra e céus. Dos céus, nós vemos aqui a presença daquele que toca a trombeta. E aqui embaixo, vale sempre lembrar que tem um objeto material, tem a mesa, né? Claro que aqui nós temos, por meio das achurras, uma perspectiva que dá como se isso aqui estivesse aberto. Em outras lâminas nós percebemos aqui como uma toalha, em outros simplesmente a mesa plana, né? Não, de momento não vai interferir na nossa leitura. Este é um momento temido por todos, o julgamento. O julgamento é o momento no qual estamos à mercê do enfrentamento das ações praticadas em nossa vida. Podemos falar aqui sobre pecados, podemos falar aqui sobre vícios, mas é certo que você será principalmente julgado por aquelas ações benéficas que você deixou de praticar. E esse aqui é o peso das últimas coisas, que é a palavra-chave que nós usamos para essa lâmina, dentro do nosso estudo, dentro daquilo que conseguimos sintetizar. Essas últimas coisas é o momento final. É aquele momento onde você vai colocar as coisas na balança e vai partir rumo à transição pelo grande véu da existência. Somos humanos que buscam resolver as situações que estão ao nosso alcance, não é? Ou nós, também como bons humanos, deixamos passar as oportunidades de servirmos, as oportunidades de sermos úteis. É muito fácil julgar o outro por não ter feito, por não ter seguido, por não ter auxiliado, mas cabe a cada um, em cada julgamento, pôr-se no lugar do outro e imaginar os porquês da inação. Porquê da falta de ação? Porquê da falta de atitude? Também é válido deixar o outro com a caminhada dele, cada um com o seu caminho, e cuidar de julgar teus próprios passos. Então, cuide, não julgue o outro, porque nesse momento você pode realmente aproveitar a oportunidade para julgar a si mesmo. Então, também é válido deixar o outro com a caminhada dele, cuidar de julgar teus próprios passos, sendo essa talvez a melhor ação que deveria ser posta em prática pela humanidade. A lâmina, ela já dá início ao fim da jornada arquetípica dos arcanos maiores, o fim das situações gerais, pois os dois próximos arcanos são muito simbólicos, muito representativos à caminhada pessoal. Então, a tua situação com o ambiente é aqui. A parte final é o julgamento. O julgamento final, o julgamento das coisas,
o julgamento que você faz quando se coloca ante o espelho, né? Retornando à lâmina, então agora é uma observação mais subjetiva dela, seu simbolismo. O anjo anuncia, por meio da sua trombeta, o derradeiro toque, a hora derradeira. E esta ação atingirá a todos em algum momento, inevitavelmente. Para todos nós, essa trombeta aqui será tocada. A dupla que está aceita aqui embaixo, homem e mulher, aceita o julgamento daquele que está incógnito, aquele que não sabemos quem é. Podemos dizer que é a consciência, podemos dizer que é o soberano juiz das causas, não sabemos. Aqui podemos apresentar também o próprio papel que a consciência faz para cada um de nós, apresentando caminhos que são aceitos ou não pela força e pela forma. Então aqui também poderíamos selecionar dessa forma. Desta maneira aqui, o que é objetivado com o simbolismo apresentado. Em relação ao anjo, ao querubim, podemos obviamente imaginar e entender aqui como uma imagem bem romântica disso, né? É uma visão bem clássica do assunto, né? Não teríamos grandes simbolismos aqui, né? Nuvens, o halo de luz, as suas asas, a trombeta, o aspecto, né, querubim dele, ou seja, aquela coisa da visão renascentista dos putti, né, daqueles anjinhos pequeninhos, bebês fofinhos, né, despersonificados, ou seja, andrógenos. Os raios, ou seja, mostra que com ele vem uma força, um halo de luz, ou seja, aquela coroa de raios, né, que vem com as situações mais santificadas ou que a gente precisa entender como divinizadas, né? A bandeira, enfim, pode apresentar para nós os 4 elementos, as 4 direções. A própria cruz, podemos pensar também como pretensiosa para o momento em que essas lâminas foram desenhadas, né? Mas, enfim, sem grande simbolismo arquetípico. O que podemos entender aqui é a situação que julga, e aqui as polaridades, os pilares, ou você mesmo, né? Entre uma situação e outra situação, né? E este aqui, o juiz, ou seja, a consciência. As montanhas apresentam para nós o mundo material, ou seja, a vida, aquele mundo onde nós tocamos os pés e precisamos de pai e mãe, precisamos nos alimentar, precisamos de repouso. Avançando, vamos então para a 20º arcano. Na nossa visão está ligada à 20ª letra. A 20ª letra é Resh. Resh, a clássica letra, uma das 7 letras duplas. Ela apresenta para nós a dualidade entre guerra e paz. O seu simbolismo é a nuca. A nuca, né? Pescoço e a parte da nuca. Esse é o simbolismo dela. 20ª letra do alfabeto hebraico é Resh. Letra de natureza dupla, sua representação vem da nuca, ou também da cabeça. Lembrando que a letra anterior também estava ligada à cabeça, ao rosto, né? Aqui é a parte mais específica da nuca mesmo. Até quando nós fazemos práticas de visualização das letras, o Resh é encaixado exatamente na área onde está a parte posterior da cabeça e a coluna cervical. Nela temos a dualidade de guerra e paz, que de uma forma muito segura podemos relacionar aos julgamentos. Quando algo é originado em guerra, em paz será encerrado. Si vis pacem, para bellum. Alguns dizem que a submetralhadora Uzi israelense foi projetada pensando no modelo da letra Resh.
Enfim, simbolismos, e um povo deve aproveitar do seu simbolismo. Eliphas Levi, na introdução do seu dogma e ritual da alta magia, diz que Resh domina o amor, exerce domínio sobre o amor e o ódio. Então, exatamente, podemos perceber aqui a dualidade guerra e paz. O caminho, ele é o que vai de Yesod até Malkut. Ou seja, podemos pensar aqui no julgamento das coisas finais, ou seja, daqui até Yesod. O julgamento, onde você sai do mundo material e vai então em direção aos outros véus da existência. Podemos também pensar aquele caminho que há entre a fundamentação e o reino, que precisa ser permeado entre a dualidade mesmo. Poderíamos simplificar, né? Dualidade entre bem e mal, guerra e paz, presente aqui. De momento, acredito que o nosso estudo para o dia de hoje é esse. Então, o julgamento, a palavra-chave que apresentamos é as últimas coisas, as situações finais, o derradeiro momento. Podemos pensar dessa forma, algo que fica bem óbvio pela lâmina. Né? Agradeço a cada um dos que nos acompanha, que incentiva o nosso trabalho, com um grande respeito mesmo. Agradeço a cada um de vocês. Estamos nos direcionando aos momentos finais desse estudo. Depois disso, provavelmente faremos um episódio, um momento aí para esclarecimentos, para uma conversa. Não sabemos ainda como será, mas estamos, próximo de encerrar os roteiros que temos aí a respeito do tarô. E depois disso, vamos aí para uma nova etapa dos nossos estudos, que será provavelmente feito em um outro perfil também, onde eu buscarei apresentar aí os resultados das minhas pesquisas, daquilo que eu utilizo em sala de aula, com o termo que eu gosto muito de utilizar, que é a religiologia, ou seja, o estudo das religiões. Para isso, provavelmente utilizaremos lá o perfil do Instagram, Avaliando a Religião, que é um perfil que é exatamente para a parte utilizada em sala de aula. Temos também já lá o nosso canal no YouTube, que faz parte da minha conta corporativa, né? A conta do meu e-mail de professor do Estado, que vocês também podem procurar lá no YouTube, Avaliando a Religião, e já ir se inscrevendo no canal. Para isso, provavelmente serão as nossas energias futuras, aonde acredito que o projeto A História da Luz vai dar uma parada, pelo menos por um tempo, até que os próximos roteiros estejam escritos. De momento, estamos aí com os estudos a respeito da tradição primordial. Então, agradeço a cada um de vocês. Como encerramento, habitual também, quero agradecer aos nossos incentivadores, nosso querido irmão Júlio Bolles, do @artaxfis, que nos auxiliou com parte do equipamento que utilizamos em nossas transmissões. Muito obrigado, irmão Júlio. Irmão Nelson Real Júnior, nosso mestre, irmão mais velho na caminhada, também nos auxiliou aí com a parte permitindo que utilizássemos material didático da escola, que é aquele das letras sagradas. Vocês o encontram no YouTube, no @real-ecc. Nosso irmão Marcelo Kostuchenko, da Kostuchenko Afiação e Manutenção, irmão que está também sempre nos auxiliando na caminhada, com seu incentivo. Nosso irmão também, mais velho de caminhada, nosso mestre Edmundo Pellizzari, pelo seu apoio metafísico, incentivo à nossa pesquisa. Nosso irmão Frater Leonardo Dávila, da Tetra de Edições, agradecemos muito. Nosso irmão e frater também, Eduardo Becker, da Solve Digital,
todos esses arrobas estarão marcados aí nos respectivos vídeos, nas respectivas plataformas. Quero mandar um agradecimento especial à minha companheira, Fernanda, por tolerar os meus métodos e estilo de trabalho. Muito obrigado, mon amour. E a todos os irmãos da Societas Incógnita pelo apoio metafísico constante na nossa jornada. Obrigado a todos vocês. Fiquemos todos no bem sempre.